20 fenômenos paranormais misteriosos. A parapsicologia está relacionada à ciência e à fé. Embora seja difícil provar que fenômenos como clarividência e presença de espíritos realmente existem, a ideia de um mundo paralelo é intrigante. A fonte do Mistérios do Mundo, Maravilhas Inexplicáveis e Fenômenos Misteriosos, de Herbert Gensmer e Ulrich Rembrandt, em tradução livre. Telepatia. A telepatia é a capacidade de transmitir informações apenas pela força da mente, sem envolver comunicação física. Por exemplo, um cachorro pode sentar-se na frente da porta de entrada no momento em que seu dono, que ele não pode ver ou ouvir, decide voltar para casa. Depois de muitas tentativas de entender a telepatia por meio de experiências em seres humanos e animais, especialistas acreditam que esse poder seja ilimitado. A clarividência. Um clarividente pode sentir eventos futuros antes que eles aconteçam, embora a ideia de clarividência seja vista frequentemente com ceticismo. A história está cheia de pessoas como oráculos e videntes que supostamente vivenciaram esse estranho fenômeno. Videntes famosos. Houve muitos casos relatados de clarividência e premonições. Erich Jan Hanussen, o vidente pessoal de Adolf Hitler, disse ter previsto o fogo do Reichstag e a ascensão do partido nazista ao poder. Madame Buchela, uma adivinha alemã, previu o surgimento da AIDS e o assassinato de John F. Kennedy. Talvez o mais famoso, o vidente francês Nostradamus, supostamente previu os ataques do 11 de setembro, as mudanças climáticas e o fim do mundo. Telecinésia. Qualquer um que tenha lido Carrie de Stephen King deve ter ficado impressionado com a habilidade da heroína de mover objetos com a força de sua mente. No entanto, a habilidade de Carrie não era apenas fruto da imaginação do autor. O ato de fazer com que um objeto se mova por força mental é conhecido como telecinésia. A existência real da telecinésia é questionável, em particular porque há muita enganação envolvida. Psicometria. Algumas pessoas afirmam ter a capacidade de ver o passado simplesmente ao tocar um objeto associado a uma história particularmente intensa. O engenheiro e vidente polonês Stefan Osowiec teria descrito a vida nos tempos pré-históricos depois de tocar uma ferramenta de sílex de 10.000 anos de idade. Os acadêmicos que ouviram o depoimento de Osowiec julgaram sua descrição precisa, até onde eles podiam avaliar. Aura. A aura é um brilho que reflete o estado mental de uma pessoa. Apenas alguns videntes e médiums podem ver a aura e, com base na sua cor e densidade, eles podem interpretar as emoções ou o estado de saúde da pessoa em questão. Fantasmas e poltergeists. Muitas pessoas são céticas sobre fantasmas, pois a presença dessas entidades sobrenaturais é difícil de ser provada de forma tangível. Mas, em alguns lugares, rumores de assombração, ruídos misteriosos e movimentos de objetos não podem ser explicados de outra maneira. Essas ocorrências paranormais poderiam ser a prova de que existe um mundo paralelo habitado por espíritos. Levitação. Algumas pessoas podem ter o poder de levantar o próprio corpo ou um objeto pesado acima do chão sem qualquer assistência. A levitação pode ser mais comum do que pensamos. No catolicismo, há muitas histórias de santos que possuem a capacidade de concentrar sua energia para levitar o corpo.
Bilocação. A bilocação refere-se a uma pessoa que aparece em dois lugares simultaneamente. Várias figuras cristãs, como o Padre Pio, teriam experimentado a bilocação. Um fenômeno relacionado, conhecido como projeção astral, ocorre quando, durante a meditação, o corpo astral de uma pessoa se separa do corpo físico e viaja através do universo. Espiritismo. O Espiritismo sugere que, com a ajuda de um médium que se conecta ao mundo espiritual, os mortos podem se comunicar com os vivos de várias maneiras, como movendo móveis ou objetos. Essa prática pode ser perigosa, pois não há como saber se o espírito do outro lado é um ente querido perdido ou alguma entidade maliciosa. Radiestesia. A radiestesia ou radioestesia é o processo de localização de ouro, petróleo ou água no solo através do uso de um galho bifurcado, conhecido como vara de adivinhação. Alguns dizem que a haste deve ser feita a partir dos ramos de um determinado tipo de árvore, como uma aveleira ou um salgueiro. Segurando ambas as extremidades da haste, o radiestesista caminha até sentir uma sensação de formigamento ou puxão que faz com que a haste se torça em suas mãos ou que indicaria a presença de água ou metais no chão. Hipnose. A hipnose é comumente associada a magos mal intencionados que aproveitam a vulnerabilidade de seus pacientes. Na verdade, uma pessoa não pode ser hipnotizada a menos que tenha dado seu consentimento. O hipnotizador age sobre a vontade do sujeito por meio do poder da sugestão. O processo de hipnose envolve várias etapas e o hipnotizador nunca tem controle total sobre o paciente. A hipnose às vezes é usada em terapia, particularmente para pacientes que estão tentando perder peso, parar de fumar ou superar uma fobia. Fotografia do pensamento. Fotografia do pensamento é a suposta capacidade de transferir psiquicamente pensamentos ou imagens da mente para o filme fotográfico. Um caso famoso é o de Ted Sirius, que disse ter colocado imagens no filme Polaroid usando energia psíquica durante uma série de experiências com o psiquiatra Julie Eisenbach, na década de 60. Experiência de quase morte. Algumas pessoas, dadas clinicamente como mortas, voltaram a viver e relataram suas experiências. Houve muitas histórias de experiências de quase morte ao longo da história. Muitas delas descrevendo sensações de intensa alegria, calor, presença de luz e visões de entes queridos falecidos. Tudo o que é reconfortante para pessoas em geral. Vida após a morte. A crença em uma vida após a morte poderia ter algo a ver com a ideia de que durante a gestação o feto se prepara para a vida e, durante a vida, uma pessoa se prepara para a vida após a morte. Esse conceito é uma parte importante de muitas religiões e é uma crença popular entre aqueles que acreditam que certos lugares sejam assombrados por fantasmas. Regressão a vidas passadas. Algumas pessoas que acreditam na reencarnação também acreditam que podem reviver as experiências de vidas passadas por meio de hipnose. Isso é conhecido como regressão a vidas passadas, o que permite que a pessoa compreenda melhor o presente, tocando em memórias reprimidas de vidas passadas. Fakir. No hinduísmo, o termo fakir refere-se às setas que realizam façanhas milagrosas como deitar-se sobre uma cama de pregos, perfurar a pele com agulhas e caminhar sobre o fogo. Para alguns, os faquis são santos, enquanto outros acham que eles são charlatões. De qualquer forma, eles certamente têm um talento para o drama com seus atos perigosos.
Yoga. Praticar yoga não necessariamente faz de alguém um yogi, mas os yogis são capazes de transformar seus corpos por meio de exercícios de respiração, meditação e posturas acrobáticas. Alguns yogis são mistérios científicos. Prahalad-Jani, por exemplo, alcançou um nível impressionante de ascetismo. Festival Thaipusam. Esse grande festival hindu é celebrado todos os anos durante o 10º mês do calendário tamil, para homenagear o hindu God Muruga e ganhar seus favores. Devotos jejunam por 6 semanas antes de participar de vários rituais, como perfurar suas línguas, bochechas e costas com ganchos e espetos. Andar sobre o fogo. Andar sobre chamas ou brasas era praticado na Índia antiga, na China e na Grécia, e a tradição ainda persiste em muitas partes do mundo. O propósito do ritual varia, mas às vezes é realizado para purificar o praticante, provar que alguém é inocente de um crime ou como parte de uma cerimônia religiosa. Esses foram os 20 fenômenos paranormais misteriosos. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreva no canal. Muito obrigada.